Simon Hill, você e sua empresa livres de problemas de comunicação. Acesse www.simonhill.com.br. Muito bem, então bom dia a todos. É um prazer estar aqui novamente com vocês. E para a gente começar hoje, eu quero saber de vocês as dúvidas que surgiram, se surgiram, em relação ao conteúdo da semana passada. Sandra, é isso? É esse mesmo o seu nome? Então eu estou com a memória boa. Tudo bem, Sandra? Bom dia, então. Surgiu dúvida da semana passada, daquilo que a gente falou sobre o pensamento empreendedor, da gente ter condições de pensar no futuro, ter um sonho de futuro, de ousar mais. O que ficou de dúvida da aula passada para essa? Não teve dificuldade nenhuma. Tá bom, legal, obrigado. Aurélio. Principalmente aquela questão lá assim, de ver qual a parte do cérebro que a gente usa mais, isso aí que ficou mais marcado aí. Ficou mais marcado. E saber se a gente tem que trabalhar no que a gente usa, que a gente já tem de natureza própria, sim, ou tentar modificar, melhorar nesse sentido. Aqueles pontos assim, que nós sejam fracos, assim, para a gente tentar aprimorar aqueles para que tenha mais rendimento. Né? Entendi. Vocês entenderam a pergunta do Aurélio? Tá bom, eu descobri que o meu lado direito posterior ele é mais desenvolvido. Eu sou um cara muito bacana para relações humanas, mas e agora? O que eu faço? Eu desenvolvo a parte crítica, a parte analítica, a parte operacional, ou trabalho só com os meus pontos fortes? Entenderam a pergunta? Muito boa a sua questão, e a resposta é a seguinte: depende do tempo que você tem. O ideal, por exemplo, seria que você encontrasse alguém que complementasse aquilo que te falta. Vamos dar um exemplo aqui. Você é sócio do seu irmão, é isso? Então você é muito operacional e ele já é mais visionário. Vamos imaginar que seja esse o caso. Um completa o outro. Entendeu o ponto? Agora você está sozinha. O Tânia está sozinha no negócio dela e ela já percebeu que ela é muito analítica, ela é muito matemática. E às vezes ela enfrenta dificuldade para ser criativa, para inovar. Aí ela precisa desenvolver a habilidade de criatividade e inovação. Desenvolver aquele ponto fraco. Por quê? Porque ela está sozinha. Ela não tem um sócio. Entendeu o ponto? Ela não tem outra pessoa com quem ela pudesse compartilhar as decisões. Praticamente usar as ferramentas que você tem à mão. Se Exato. não tem que ir atrás dela. Ou você desenvolve, ou você arruma um sócio. A ideia é essa. O ideal seria que você conseguisse desenvolver ainda mais o seu ponto forte, para você ficar um raio naquilo e complementasse, é claro, com alguém que pudesse fazer. Em geral é essa a ideia que o empresário tem, né? O empresário fala assim: não, meu negócio é abrir o mercado. E aí ele coloca lá 10, 15 funcionários para fazer o que ele já não faz mais. Quantos empresários vocês conhecem que são excelentes, né, em planejamento estratégico e são péssimos no operacional? O negócio do cara é andar para a rua, ficar no celular, conversar com gente, tomar café. Ele é relacional. Ele não sabe fazer, mas ele tem alguém fazendo. O problema é que muitas vezes o empreendedor demora aí uns 10, 15 anos para falar assim: eu vou expandir esse negócio? Vou. Então vou precisar contratar 20, 30 pessoas. É raro você encontrar uma pessoa que abre uma empresa já com 5, 10 funcionários e que começa esse negócio desde o princípio, conhecendo os pontos fortes e fracos. Então aí, respondendo a sua pergunta, se você tem alguém com as competências que te faltam, você pode deixar para desenvolver o seu ponto fraco mais para frente. Se você não tem, você tem que desenvolver agora. Essa é a pegada, ok? Legal. Roberta, teve dúvidas da semana passada? Tranquilo? Muito bem. O Tânia. Esclarecer. Luiz. Tranquilo até aí? Legal. André, muito obrigado, viu? Teve dúvidas em relação ao conteúdo da semana passada? Eu tinha pensado a mesma coisa que o Aurélio levantou.
Resolvo o meu ponto fraco ou desenvolvo ainda mais o meu ponto forte? O ideal é desenvolver ainda mais o ponto forte, porém, se você tem urgência de resultado, você tem que aprender o que te falta. Aí você fala assim, mas aprender até que ponto, hein, Lília? Aprender até o ponto que você consiga fazer satisfatoriamente. Não precisa ser o top, entendeu? Mas você tem que conseguir atender, por exemplo, os seus clientes. Vou dar um exemplo aí que é o da moça da semana passada. Kenny. Eu ia falar Lene. A Kenny do pão. Ela tem dificuldade com cobrança. Vocês lembram do caso dela? Eu não gosto de cobrar. Se ela não tem ninguém para cobrar, ela também não pode ficar sem receber. Então o que ela tem que fazer? Cobrar. Entendeu o ponto? Então é aí que a gente tem que ver. Olha, que tempo que eu tenho, Afrânio, até resolver esse problema. Como você está falando para mim, até lavar todos os copos. Se eu não tenho tempo para lavar todos os copos, eu preciso de alguém que lave para mim. Entendeu o ponto? Essa é a ideia, ok? Bom dia, Caio, seja bem-vindo. Já decorou a sua poesia, não? Não, eu sou eu, poesia. Imagina, fica tranquilo. Bom dia, aqui, ó. Ainda bem que você já chegou, já pega aqui a sua. A esposa está vindo? Ela está vindo, ela tem consulta agora de oftalmologista. Ah, não, então depois, na hora que ela vier, ela pega do ponto. Chegou, tá bom? Então vamos lá, senta aí, fica à vontade. E a Sofia, tá bem? Então, muito bom. Então vamos lá. Por que nós estamos fazendo essa revisão? Para esclarecer dúvidas, porque hoje, Caio, a gente pega mais alguns comportamentos empreendedores. Nós vamos aí do 4 até o 6, de acordo com a minha lista. Na semana passada nós falamos sobre buscar informações, estabelecer metas e que mais? Lembra? O que está aí nas suas anotações aí? Vocês estão com papel na mão, gente. Trazer o papel. Planejar e controlar, ok? Hoje nós vamos aprender mais 3. Ok? Comportamento número 4, disposição para correr riscos. Número 5, seguir o plano. E número 6, persistência. Tudo bem aí? Estamos juntos? Você vai ver que de uma semana para outra, Irene, a gente vai combinando esses comportamentos empreendedores. Então, se você pegar a sua folha da semana passada, aqueles que tem, e comparar aí o comportamento número 1, busca pessoal por informações, e o número 4, que é o primeiro de hoje, disposição para correr riscos, você já vai ver que existe uma relação entre os dois. Se eu busco informações, eu vou ter mais condições de avaliar o risco. Fez sentido? Se eu planejo e controlo, eu vou ter mais facilidade para seguir o plano. Se eu estabeleço metas, eu vou ter mais facilidade de persistir. Então essa é a ideia, tá? É você ir combinando entre uma aula e outra, viu, Sônia? Aquilo que a gente está falando. É claro que para quem veio hoje pela primeira vez, a impressão que nós estamos um pouquinho perdidos aqui, mas até o final da aula vocês vão se sintonizar aí com a turma, tá? Depois vocês podem ouvir as aulas anteriores, você vai ver que o conteúdo vai ficando mais claro, tá bom? Então vamos lá. Pegue por favor aí a sua folha de hoje, que é o resumo da aula 3. E lê para mim, por favor, Gabi, comportamento número 4, disposição. Disposição para correr riscos. O que é? Capacidade de assumir para si objetivos desafiadores com base em análise cuidadosa da situação. Muito bom, obrigado. Disposição para correr riscos é você, Lília, encontrar um objetivo desafiador e buscar isso daí, a partir da análise da situação. Às vezes você vê um mendigo na rua, o sujeito está pedindo esmola. Você não sabe se um dia ele foi um empreendedor que arriscou tudo e perdeu tudo. A imagem do brasileiro empreendedor qual é? O Ike Batista. O Ike Batista arriscava tudo, arriscou tanto que foi parar na cadeia. Não é isso que as pessoas falam? Não é? Só que esse indivíduo ele teve a disposição do risco.
durante 40 anos. E até hoje, se você perguntar para ele, ele vai falar a mesma coisa. Tem uma professora universitária norte-americana, chamada Elizabeth Kubler-Ross. Ela ensina as pessoas a morrer. Ela tem um curso de 8 dias sobre como morrer. E aí, por que ela faz isso? Porque às vezes as pessoas não lidam bem com a questão da morte. O público-alvo dos cursos dela são tanto pessoas que são pacientes de doenças crônicas, e familiares que não lidam bem com a questão da morte. Então, ela vai fazendo todo um formato para que ao final do curso a pessoa pelo menos entenda um pouco mais o que é esse término de um ciclo chamado morte. E aí ela faz uma pergunta para os alunos do curso, ao final do curso. Ela chega e fala assim: Irene, o que você faria diferente se você pudesse viver a sua vida de novo? E a resposta em 95% dos casos é: eu arriscaria mais. Se eu tivesse a oportunidade de viver de novo, eu arriscaria mais. As pessoas dizem assim: eu teria ido atrás da mulher da minha vida, teria buscado o emprego dos sonhos, eu teria largado a fazenda do meu pai e tinha ido para o outro lado. Eu arriscaria mais. Porque arriscar tem a ver com a nossa natureza. A gente gosta de fazer coisas que saem do comum. Fosse assim, seria mais fácil fazer igual todo mundo faz mesmo. Procura um emprego, carteira assinada, adapta a sua vida àquela faixa salarial ali de 1, 2, 3 salários por mês, e vive ali daquele jeito tranquilo, sem preocupação. Agora pensa, Sônia, quanto problema a gente enfrenta porque resolveu um dia ter um negócio próprio. Eu já tive. Entendeu o ponto? Olha que dor de cabeça que a gente arruma. É isso que se trata de disposição para correr risco. Às vezes a gente olha para o sujeito e fala assim: nossa, olha lá, Roberta, começou do nada. Eu lembro dela quando ela trabalhava na lojinha lá no Boticário vendendo perfume. Essa expressão começou do nada, ela é enganosa. Por quê? Porque o nada de um é diferente do nada do outro. O sujeito que começou um carrinho de cachorro quente lá, ele só tinha dinheiro para comprar o pão, salsicha, o primeiro molho, e foi fazer. Ele não sabia o que ia dar. O nada desse sujeito, entre aspas, é diferente do nada de um Ike Batista. O Ike Batista, como você sabe, na década de 80, ele descobriu uma mina de ouro na Amazônia, certo? Se foi com informação privilegiada ou não, porque o pai dele era ministro de Minas e Energia na época, a gente não sabe. O ponto é que ele encontrou essa mina de ouro na Amazônia, ok? E aí ele teve $500 mil de capital inicial para explorar essa mina. Se o Afrânio chega para mim hoje e fala assim: Simon, aqui, ó, vem cá, um negócio aqui para te entregar. Isso aqui é a localização exata de um poço de petróleo na Colômbia, uma mina de dinheiro, está aqui para você, vai lá, aproveita essa oportunidade. Obrigado. Eu não teria condições de aproveitar essa oportunidade, porque é um negócio, Tânia, que dependeria de milhares de dólares, talvez milhões de dólares para eu explorar petróleo. Entendeu o ponto? Não é só você ter oportunidade, é você ter condições de aproveitá-la. Às vezes a oportunidade surge e você não tem condições de ir lá. Se chegasse para mim uma mina de ouro na Amazônia, mas eu precisasse de $500 mil para ir lá explorá-la, eu ia declinar da oportunidade. Entendeu o ponto? Agora, ele pegou esses $500 mil com amigos, relojoeiros, vendedores de joias ali na região do Rio de Janeiro, que eram amigos pessoais dele e da família, e ele pegou esses $500 mil emprestado e conseguiu ir lá explorar a mina de ouro. Tanto é que ele já era milionário antes dos 25 anos, e por aí vai, não parou, Quando em 2010 o Ike Batista, ele, por assim dizer, volta ao cenário brasileiro, como o 8º homem mais rico do mundo, o homem mais rico do Brasil,
Na verdade, foi tudo baseado no risco. Ele havia dito que havia encontrado 17 poços de petróleo na região de Roraima. Não sei a região exata. Até o final da aula eu lembro. E dos 17, ele ia começar a fazer as perfurações dos poços de petróleo, certo? Isso daí custava dinheiro, alguma coisa em torno de 175 milhões de reais para um poço. Mas como o potencial de um poço de petróleo é muito grande, ele disse ter encontrado 17, investidores do mundo inteiro foram colocando dinheiro na empresa dele. Então aqueles 27 bilhões de reais que ele disse ter, na verdade era capital injetado na empresa dele. Entendeu o ponto? Quando ficou provado que apenas um poço tinha petróleo e que não dava assim para 500 mil barris, aí é que ficou de fato comprovado que o Eike Batista havia enganado todo mundo. Entendeu o ponto? Mas é a disposição do risco que nós estamos falando aqui. Ele assumiu para ele um objetivo desafiador e viveu em busca desse objetivo desafiador. Tanto é que se você assiste uma entrevista dele mais recente, assim, coisa de 1 mês, 2 meses, ele está vivendo numa boa, não apenas pelo aspecto financeiro, né? Porque depois que ele quebrou, ainda sobrou 230 milhões de reais. Pensa você quebrado com 230 milhões de reais, é um prêmio da Mega Sena, né, Caio? E mesmo quebrado financeiramente, ele está levando a coisa numa boa. E ele disse recentemente numa entrevista que o problema de muitos empresários, Irene, é não estar disposto a arriscar. E aí ele falou assim, na entrevista ele falou que assistiu uma entrevista da cantora Anitta. Não sei se vocês sabem, mas a Anitta, ela é formada em contabilidade. E aí ela disse assim que investimentos de alto risco não eram para ela. Ela precisava de investimentos que tinham uma liquidez muito boa, que ela pudesse resgatar o dinheiro a hora que ela quisesse. E aí o Eike, citando a Anitta, disse assim, olha aí, maravilha, 26 anos, já entendeu o jogo. O jogo do empreendedorismo é o jogo do risco. Está claro? Por isso que ter a disposição de definir um objetivo desafiador, que na semana passada nós chamamos de sonho pessoal, intransferível, e estar disposto a buscar esse sonho, é que define um empreendedor ou não. Tá bom? Então anote aí, por favor. Olha, anote aí, por favor. Empreender pode ser uma questão de necessidade, ou uma questão de oportunidade. Empreender pode ser necessidade ou oportunidade. Aí você diz assim, Simon, o que é que diferencia uma coisa da outra, hein? Na oportunidade, você enxerga um problema que precisa ser resolvido e corre atrás para resolver esse problema. Na necessidade, é porque você não tem outra opção. Entendeu o ponto? Eu estava numa empresa, trabalhando lá há 10 anos, e não aproveitei para fazer uma graduação, não aproveitei para fazer um curso, não poupei dinheiro, engravidei, tive 2 crianças, e aí a empresa fechou e me mandou embora. Eu passei 4 meses lá no seguro-desemprego, não aproveitei para fazer curso nenhum, não busquei emprego, gastei todo o dinheiro do acerto e agora eu não arrumo emprego. Isso é necessidade. Ou você empreende, ou você vai passar mais necessidade. Entendeu o ponto? Por outro lado, na oportunidade, você olha e fala assim, puxa, esse negócio de pão sem glúten dá certo.
Acho que eu falei tanto na cabeça da Kenny semana passada de pão sem glúten, né? Esse negócio de pão sem glúten dá certo. Eu acho que eu vou começar a produzir isso. E aí depois de 1 ano, 2 anos, você tem uma fábrica de pão sem glúten. Você viu uma oportunidade, investiu na oportunidade. O negócio também que você mencionou da associação, né? Você viu uma oportunidade da cooperativa, né? Começou a investir nisso e daí mesmo sem precisar, né? Que você disse que muitos dos maridos diziam assim: mas para que eu te dou tudo aqui, você vai ficar lá trabalhando lá, se envolvendo com aquilo? Mas por quê? Porque foi identificada uma oportunidade e aí você se dispôs a correr o risco. Tá claro isso aí? Vocês tiveram a oportunidade de ter um negócio e se dispuseram a arriscar. É isso que é a disposição para o risco. É um objetivo desafiador que faz você entrar com tudo. Porém, na necessidade, a nossa fome é maior. Entendeu, Gabi? Quando você está com necessidade de empreender, você tem fome. Então você corre mais atrás, você persiste mais, como a gente vai falar daqui a pouco. Na oportunidade, a gente ainda acha que tem uma, como é que disse o Lula aquela vez? Uma marolinha, que os problemas não são tão grandes quanto são. Então a gente nem dá muita atenção para eles quando eles começam a aparecer, entendeu? E é isso que muitas vezes faz o empreendedor, na hora que ele tem que arriscar mais, ele recuar. Tem um ditado em latim que diz assim, eu não vou saber falar o latim, né? Mas eu vou falar em português para você, tá bom? A fortuna favorece os audaciosos. A fortuna favorece os audaciosos. O indivíduo que é ousado, que é audaz, que continua dobrando a aposta cada vez mais, arriscando cada vez mais, ele vai crescer mais e mais rápido do que aquele que não tem a mesma disposição de arriscar. A Marlene encaminhou para vocês aquele áudiozinho que eu falei sobre preparação e risco. Encaminhou, acho que encaminhou para vocês, não encaminhou? A nossa disposição para correr risco, disposição para jogar no jogo no nível mais alto, é que define o quanto a gente vai se preparar. Tá bom? Ficou claro o que é correr o risco, Lilian? É você estabelecer um objetivo desafiador e buscá-lo. Ok? O Tani, lê para nós, por favor, como fazer. Como fazer? 1. Entrar propositalmente em situações que implicam em desafios moderados. Muito bem. A ênfase aí, Aurélio, está no propositalmente. O empreendedor não entra de gaiato, tá? Lembra que nós falamos isso na aula da semana passada? Um empreendedor não entra de gaiato. Se ele viu um risco ali, e ele assume o risco, ele entra de propósito na situação. Eu sei que é arriscado, eu sei que é perigoso, mas eu vou fazer. Um exemplo clássico é o do Alexandre Costa, que é o fundador da Cacau Show. Quem conhece a história dele? Muito bem. O que ele fez no seu primeiro negócio? Ele vendeu uns ovos de Páscoa lá, vendeu os ovos sem ter ovos para vender, porque ele contava que um amigo dele ia produzir os ovos de Páscoa para ele vender. O amigo mudou a negociação no meio do jogo, falou: para fazer para você eu vou te cobrar mais caro. Ele falou: então não. E aí ele voltou para casa, encontrou lá uma máquina de chocolate que a mãe dele tinha lá na garagem, limpou o negócio, começou a fazer chocolate, entregou os chocolates e não parou mais. E aí ele disse assim: olha, eu havia pensado em desistir depois desse primeiro cano, dessa primeira furada que eu tomei aí com o meu, entre aspas, parceiro, mas aquilo ali para mim foi tão motivador que eu resolvi fazer de novo. Ele chama isso de adrenalina, né? Ele compara isso com adrenalina, porque a adrenalina de você fazer um negócio e esse negócio dar certo é tão gostosa que você repete. Depois de um tempo, Aurélia, a gente fica viciado em empreender, né? Quem trabalha com vendas aqui? Quem trabalha com vendas, né?
Quando dá certo da gente fazer uma venda, a gente vibra, não vibra? E a gente vai de novo. É um negócio motivador demais. É o que ele disse aqui. Quando a gente tem essa sensação, Lilian, de que deu certo, e a gente sente aquele calorzinho assim, ó, como se você estivesse bebendo um uísque muito gostoso, e dá aquele calorzinho, você fala assim, é isso? Vou fazer de novo? É esse movimento de fazer de novo que é se lançar propositalmente. Ok? Você sabe que foi difícil, você sabe que foi um desafio, você sabe que é arriscado, mas o que você faz? Você vai de novo, você se lança de novo. E esse se lançar de novo, Sandra, é entrar propositalmente numa situação. Tá bom? O Alexandre Costa poderia ter parado da primeira vez. Mas por que ele se lançou de novo, Afran? Vontade de correr o risco. Exatamente. Foi maior do que a vontade de ficar no conforto. Ok? Estamos juntos? Lilian, lê para nós o número 2. Assumir o risco com foco em resultados práticos. Não correm riscos desnecessários. Legal. Qual é a perguntinha da semana passada? Da onde vem o dinheiro nesse negócio? Lembra? O empreendedor, ele tem esse foco. Ele quer saber o que vai adiantar no negócio dele, ele tomar aquela decisão ou não. Então vamos imaginar que a gente tem aí a possibilidade de aumentar a nossa frota de veículos, ok? O que objetivamente vai aumentar em resultado prático? Qual que é o lucro que essa frota de veículos vai ter se eu de fato assumir esse risco? Vamos pegar uma coisa mais simples. Eu vou colocar mais uma linha de telefone lá para atender os meus clientes. Eu estou com muita reclamação lá na minha fábrica, então vou colocar mais uma linha de telefone. Tá bom, essa linha de telefone vai te custar pelo menos R$180 mês. Ok? Ok. Objetivamente, o que isso vai te ajudar a resolver o problema do cliente? Não, mas o meu cliente vai ter uma linha de comunicação com a minha empresa. Tá bom, quem vai ficar colado nesse telefone o tempo todo? Não tem ninguém. Tá bom, então você vai arrumar R$180 de despesa. É um risco que você não precisa. Entendeu o ponto? Por outro lado, se você assume a postura de você ligar para todos os clientes que você conseguir e identificar por que ele não ficou satisfeito com o teu atendimento, aí é um risco mais calculado. Por quê? Porque aí você está assumindo o controle de fazer a coisa dar certo. Está claro isso aí? Você não está simplesmente contraindo mais um problema para você. Na semana passada, tivemos aqui a seguinte pergunta. Eu vendo muito a prazo e eu estou querendo começar a comprar a prazo também. Vocês lembram da pergunta? Aí eu falei, mas para que você vai correr esse risco? Sendo que o problema aí é volume de venda. Então, se você não é capaz de resolver um problema, não tenta assumir mais um risco para resolvê-lo. Aprenda a resolvê-lo com as ferramentas que você tem. Está claro aí, Luiz? Muito bem. Assuma o risco com foco em resultado prático. Marlene, nós estamos aí no como fazer, número 2, comportamento 1 aí, tá bom? Número 3, Roberta. Manter bem claro para si o que querem da vida. Sabem qual é o verdadeiro objetivo. Muito bem. O empreendedor, ele assume o risco sabendo o que ele quer alcançar na prática e em longo prazo. Eu citei para vocês o exemplo na semana passada do sonho, né? O meu sonho é ter uma casa no campo. Você vai correr o risco, e esse risco vai te levar a alcançar esse sonho? Não. Se eu correr esse risco, eu só vou me distanciar do meu sonho. Então, será que você deve correr o risco? Vamos dar um exemplo. O seu sonho é ter uma casa no campo. Legal. Aí aparece para você a oportunidade de comprar um lote, sei lá, com 2.000 metros quadrados, numa região de roça. Só que você vai ter que arriscar.
esse risco está perto do teu sonho? Tá. Se você ainda não tem um lote para construir a sua casa no campo, tá vendo aí? É um risco que se justifica. Aí você tem que fazer o seu plano, o Tani, para ver se faz sentido naquele momento da sua vida ou não. Ah, mas apareceu para mim um lote com 800 metros quadrados, mas é aqui no Jardim Europa. Não sei se tem, tá? Estou só soltando. Tem a ver com o teu sonho? Ah, o meu sonho é ter uma casa bacana, mas é aqui, não é lá no campo. Então, para que correr esse risco? Não, porque é uma oportunidade imobiliária, vai ser bom, vai me ajudar, eu vou comprar ali, depois vou vender para comprar outra lá. Pensa. Às vezes, se você esperar um pouquinho mais, você chega no sonho mais rápido. Então, comece a observar que o comportamento do empreendedor é sempre baseado naquilo que ele quer. E nem sempre porque a coisa acontece, Sônia, é um sinal dos céus que está dando certo para você. Às vezes surge uma oportunidade de negócio, você não deve aproveitá-la naquele momento. Porque talvez aproveitá-la naquele momento só vai distanciar você da onde você quer chegar de verdade. Ok? Quem tem caneta aí e caderno, desenha uma pirâmide aí para mim. Uma pirâmide. Desenhe, por favor, uma pirâmide. Uma pirâmide. Desenha aí uma pirâmide. Não precisa ser muito grande, não. Você vai ter que dividi-la em 5. Tá bom? Para quem ficou na dúvida, pirâmide é assim, né, Caio? Ô, Caio, pelo amor de Deus, hein? Pirâmide ainda é assim, tá? Aí você vai fazer 1, 2, 3, 4, 5. Você desenhou a pirâmide, você vai dividi-la em 5. Ok? Tranquilo é isso? Ah, mas está muito bom, está muito bom. Ok aí, André? Muito bom. Nós vamos começar da base para o topo, ok? Da base para o topo. Na base você coloca assim, olha, necessidades fisiológicas. 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 Ok? Depois você vai colocar no segundo andar aí, ó, segurança. Ok? Alguns já lembraram do que se trata. Para quem não conhece, vai aprender uma coisa muito legal hoje. Segurança. Terceiro nível, você vai colocar aí a palavrinha social. Ok? Social. Quarto nível, você vai escrever aí a palavrinha estima. Estima. E no topo da pirâmide, Gabi, escreve aí autorrealização. Autorrealização. Coisa feia, te dá trabalho, obrigado, viu? Autorrealização. Tamo junto? Tamo junto? Simon, o que é isso aí? Isso aí ficou conhecido como a pirâmide das necessidades, ou a hierarquia das necessidades, do psicólogo Abraham Maslow. Abraham Maslow. De acordo com ele, um psicólogo do início do século passado. Tem um celular tocando aí. Não, tudo bem. De acordo com o Maslow, se escreve assim, ó, se você quiser procurar por ele depois, você pode. Ó. De acordo com o Maslow,
As necessidades humanas têm que ser supridas nessa ordem, da base para o topo, ok? Nas necessidades fisiológicas, a gente está falando de comida, abrigo, água, poder dormir bem, né? Uma boa noite de sono, satisfação sexual, está tudo aqui, ó, na base. São necessidades do corpo. Depois que a gente satisfaz essas necessidades, a gente sobe para a segunda etapa, que são necessidades de segurança. Você quer ter uma casa segura, uma casa não só segura, mas confortável, quentinha, não é isso? Com água quentinha. Depois você sobe para as necessidades de nível social, status. Você quer ser reconhecido de alguma forma, ok? Aí, Irene, vem as necessidades de estima. Você quer ser bem visto pelas pessoas, você quer que as pessoas te queiram bem. E por último, vem a autorrealização. Tá claro? Simon, o que isso tem a ver com correr risco, hein? Quem está preocupado só em pagar conta no final do mês, ainda está na base da pirâmide. Um dia um amigo meu falou assim: eu quero montar um consultório de psicanálise para atender pessoas de baixa renda. Eu falei assim: mas meu amigo, pessoas de baixa renda ainda estão preocupadas em pagar água. O cara não está preocupado com grandes questões da vida humana. Entendeu o ponto? O indivíduo ainda não consegue pagar as contas. Ele está preocupado se a Amazônia vai ser tomada pelos Estados Unidos? Seja sincero, tá? Não tá. Ele ainda não sabe como que ele vai fazer para pagar as contas. Depois vem as necessidades de segurança. O meu objetivo é ter uma casa segura, é ter uma caderneta de poupança, é conseguir pagar a faculdade dos meus filhos. Se você está preocupado com segurança, o teu nível de risco já é maior do que o que está aqui. Faz sentido, Sandra? Você já consegue dar conta do básico, aí você vai se preocupar com um pouquinho a mais. Entendeu o ponto? Mas para mim não é só isso. Eu quero dar conta do básico, eu quero ter um pouquinho de estabilidade na vida, e eu quero me vincular à Associação Atlética Caldense. Eu quero ir lá, eu quero curtir, quero nadar, quero ser sócio da Caldense, porque aquele público ali, aquele pessoal ali, como se diz, é a minha classe social. Eu quero ter condições de fazer uma festa e ir lá na Casa Salles fazer uma festa lá. Então você quer ser aceito por um determinado grupo. Está fazendo sentido, Tânia? Legal. Depois, você pode ter tudo isso daqui e não ter estima. Quantas pessoas você conhece nessa cidade que tem status, que tem uma vida estável financeiramente, que o básico nunca foi problema, e a pessoa não consegue manter um casamento, a pessoa não consegue ser feliz com os filhos, que não tem a estima de quem realmente importa. Tá claro isso aí? Estima não vem do gerente do banco, tá? Estima não vem do gerente do banco, estima vem da família, ok? E por último, vem a autorrealização. É aqui que a coisa pega, Frânio, porque muitas pessoas acreditam que a autorrealização vai vir do negócio. Não vem. É por isso que você vê um empreendedor que deu super certo, por exemplo, numa academia de ginástica, e depois o cara inventa de abrir um spa. Depois que ele abriu a academia de ginástica e o spa e está dando tudo certo, ele monta um restaurante. Depois que ele montou o restaurante, ele quer, ele quer fazer passeio de escuna lá em Ubatuba, porque o cara não sossega. Ele está buscando autorrealização na coisa errada. A autorrealização vem da sua ligação com o transcendente. Abraham Maslow é de origem judaica, e ele usou esse exemplo aqui da pirâmide com muita sabedoria. Vocês sabem por que a pirâmide aponta para o céu? Porque os faraós egípcios, eles entendiam que após a morte, eles iam direto para o Deus Sol. Então, o topo da pirâmide se refere à sua relação com o transcendente.
Pode ser Deus, o universo, o cosmo, dependendo da denominação religiosa que você segue. Então, se você não está bem com a fonte da vida, você nunca vai ter autorrealização. Não importa que tipo de negócio você siga. Simon, é sério isso? É sério. Você está falando para mim, num curso de empreendedorismo, que eu tenho que ter uma religião? É. E se puder ser ativo nela, melhor ainda. Porque é a religião que te dá base moral, de caráter, para tomar as decisões dos outros níveis. Entendeu o ponto? Tem pessoas que tentam empreender sem entender isso aqui. Aí ele nunca vai correr o risco na medida que ele precisa. Ele vai arriscar na coisa errada. Pensa no empreendedor que teve sucesso no primeiro ano de negócio. E aí ele quer ser reconhecido. Ele vai gastar demais, ele vai ser perdulário para obter afeto social. Entendeu aí, Caio? Pessoa que leva uma vida de balada, o que ela está buscando, André? Realizar necessidades sociais. Entendeu, Gabi? O teu nível de disposição ao risco está associado com isso aqui. Com qual necessidade que você quer atender. Se você está preocupado em pagar as contas, um salário mínimo te atende. Um salário mínimo te atende. Você vai lá colocar água, luz, internet, o que mais? Combustível, PTU, pagou. Deu lá, milão, pagou. Mas, como diriam os titãs, a gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão, balé. É onde a gente começa a subir as nossas necessidades. Tá claro isso aí? Vocês estão fazendo assim, vocês estão franzindo a testa, vocês não estão entendendo, perguntem. Tudo bem? Tudo bem? Está acompanhando aí o raciocínio? Você vai ter funcionários na sua empresa que, sem entender isso daqui, vão começar a gastar o dinheiro dessa forma aqui, ó, de baixo para cima. Você já deve ter visto colegas seus que fazem isso. O sujeito pega o salário, na busca por autorrealização, o que ele faz? Ele compra bastante roupa nova, para ficar bonito. Aí ele vai e faz churrasco para os amigos, não é isso? Aí ele sai para passear. Aí depois ele vê que ele não tem dinheiro para pagar as contas. Eu estou mentindo, gente? Estou mentindo? Você já lembrou de alguém aí, assim que eu comecei a falar. Então o negócio não pode ser assim, ó. Aquela expressão popular que a gente usa, minha vida está de cabeça para baixo. É isso aqui, ó. Está correndo risco pela coisa errada. Tá bom? Então comece a observar se você não está arriscando sem saber qual é o seu verdadeiro objetivo. Para a gente encerrar essa parte e passar para o próximo comportamento, o seu verdadeiro objetivo tem que ver com a necessidade que você quer atender no momento. Tá claro? Não, a minha necessidade é trabalhar com filantropia. Eu quero ter muita grana para poder doar para todo mundo. Por incrível que pareça, é isso que move um Bill Gates, um Warren Buffett. O cara tem tanta grana que ele pode doar quase tudo e ainda está bem. O cara tem tanta ideia boa que ele aplica uma e muda a vida do mundo. O cara tem tanto talento que por mais que ele doe o talento dele, não falta nada para ele. Entendeu o ponto? Foi buscar autorrealização, correu o risco na medida da autorrealização. Tá claro isso aí? Gabi. Sussa? Comportamento número 2. Oi, pode falar. Quais são os sinais assim, que vai mostrar que na questão aqui da autorrealização a gente está no caminho certo, está se autorrealizando mesmo, não é ilusão? O Aurélio tem perguntas boas. Pergunta do Aurélio, vamos ver se eu entendi. Quais são os sinais de que eu estou me autorrealizando ao invés de estar iludido? É isso? É o quanto que a sua necessidade espiritual é satisfeita.
te dar um exemplo. Madre Teresa de Calcutá tinha muito pouco em sentido material, mas espiritualmente ela estava satisfeita. Então aquela necessidade de religação com o transcendente, no caso dela, foi satisfeita. Francisco de Assis, mesma coisa, né? Um chinelinho de dedo e a roupa do corpo, mas espiritualmente ele estava satisfeito. Então, quando eu digo que a autorrealização vem da sua ligação com o transcendente, eu estou me referindo a coisas que você faz para estar em paz consigo mesmo, independente do seu negócio. Essa é a maior força motivadora que o empreendedor tem. Isso daqui, a autorrealização, não está vinculada ao negócio. Obrigado. Está vinculada à pessoa que você é. Entendeu o ponto? Está vinculado se você está em paz consigo mesmo. Na semana passada eu brinquei com vocês assim, né? Foi com você e sua esposa. Para que a gente empreende? Para que a gente empreende? A única vantagem de empreender é poder levar o filho na escola de inglês, é poder acompanhar a mãe no médico, é não perder a apresentação do balé da criança. A única riqueza que a gente tem é o tempo livre. É coisa que o empregado com carteira assinada não tem. O empregado com carteira assinada vende 8, 10 horas do tempo dele. Então o empreendedor, por outro lado, tem tempo livre. Um dos sinais é como que você usa o seu tempo. Ser um empreendedor, ser um dono de negócio, te deu mais qualidade de vida? Que foi o critério que eu dei para você semana passada. Foi a analogia que eu citei da casa, né? Quando a gente era criança, a gente desenhava uma casa muito bonita. Por que quando a gente cresce, a gente vive numa casa diferente daquela que a gente sonhou? São critérios. Como saber se eu não estou me iludindo? Um negócio, por mais básico que seja, ele te dá os 2 primeiros aqui, ó. Ele te paga as contas e te dá estabilidade. Tá claro? Isso aí é um sinal prático. Aí, como você perguntou a questão da ilusão, como saber se eu não estou me iludindo? Um negócio não deixa você se iludir. Se um negócio não está pagando as contas e não dá estabilidade, ele está errado. Ok? E isso daqui você descobre com 2 meses. Terceiro mês você já sabe se você vai ter dinheiro para pagar as contas ou não. Está claro isso aí? Não sei se respondi a sua questão. Mas a questão de iludir-se pessoalmente não vem do negócio. Aí vem daquilo que você está esperando para a sua vida. Então, assim, o que é que dá a paz de espírito que a gente precisa para acordar todo dia e buscar de novo? É essa relação com o transcendente aqui. Tá claro? Respondeu? Sim. Obrigado. Nada, obrigado a você. Então a gente passa todos esses degraus materiais aqui para chegar no transcendente. No transcendente. E todo mundo tem que passar. Olha. Não é, Teresa, acho que não, Francisco. Olha, para não passar por todas essas etapas, Lilian, você tem que ter um nível de abnegação muito grande. Desapego. Abnegação, desapego, entrega só. Porque para o empreendedor, não saber como vai ser o dia de amanhã é tanto um negócio gostoso, né? A gente arrisca, é legal, mas também é preocupante, é estressante. Você não saber o que você vai comer, por exemplo. Madre Teresa não sabia. Ela sabia que amanhã Deus ia prover. Entendeu o ponto? O empreendedor não conta muito com Deus, não. Ele trabalha mesmo. Madre Teresa, por exemplo, não tinha filhos. Francisco de Assis também não tinha filhos. Então note, olha, se você escolhe, por exemplo, ter uma vida confortável. Vou dar um exemplo simples, tá? Eu quero ser um cara sarado. Eu tenho que ter grana para pagar essa academia. Entendeu o ponto? E essa preocupação da sociedade moderna, como que eu vou fazer para arrumar dinheiro, é uma coisa que coloca para a gente essa necessidade aqui. Aonde que eu quero chegar? Só para pagar as contas
Ou eu quero ter, por exemplo, segurança. Voltando ao exemplo da academia, o cara que quer malhar os músculos, vai chegar um momento que ele vai querer tomar um whey protein. E o whey protein custa 300 pau o quilo lá. Se ele quiser alimentar aquele objetivo, ele vai ter que dar conta. Mesmo estando bem. Mesmo estando bem espiritualmente. E é uma coisa engraçada, porque às vezes a gente pensa assim, olha, então se eu cuidar do espiritual, o restante vai estar certo? Não. A gente não pode transferir para Deus uma responsabilidade que é nossa. Tá claro isso aí? Eu estar bem aqui, ó, não quer dizer que o restante vai vir sozinho. Até vem, mas vem no nível da doação. Você não pode, por exemplo, ficar esperando que a sua família tenha conforto. Se você pegar a Bíblia Sagrada inteira, ou o Talmud inteiro, ou qualquer outro livro, Corão, qualquer outro livro sagrado, não está lá escrito lá uma promessa de conforto. Todas as promessas deste campo aqui, do campo religioso para os humanos, são promessas de quê? Promessas de manutenção da vida. O básico você vai ter. O pão a gente tem por doação. Se a gente quiser recheá-lo com presunto, a gente vai ter que correr atrás do presunto. Então observe, estar aqui satisfeito não garante sucesso aqui. Você pode ter um mendigo espiritualizado, mas que não consegue tomar banho. Então a gente não pode só tratar aqui, né? Porque a manutenção desses degraus aqui levam até aqui. Aí entra uma acupuntura, tudo é o equilíbrio, tudo tem de estar bom para poder estar bom. Respondeu a sua questão, Lília? Por quê? Porque muitas pessoas falam assim, não, então eu vou tratar aqui da minha espiritualidade e o restante se alinha. Não alinha não. Você pode tratar da sua espiritualidade. Se você for perdulário nos seus gastos, você nunca vai ter segurança. Se você for gastão, você nunca vai ter segurança. Então, são habilidades que a gente tem que desenvolver nesses campos. Tá claro? Só que o que justifica o risco? Aonde você está nessa pirâmide aqui. Tá bom? Para você fazer o básico, Sônia, você precisa arriscar pouco. Se você quiser ter um pouquinho mais de segurança, estabilidade, você tem que arriscar mais. Se você quiser levar uma vida de balada, você tem que arriscar mais. Se você quiser ser bem quisto, você tem que ter uma família estável. Se você quiser autorrealização, e aqui está o critério, viu, Lilian? Você tem que ter tempo para se dedicar às questões espirituais. Esse é o ponto. Ok? Você conhece gente que, só para a gente encerrar esse ponto, você conhece gente que fala assim, eu não vou na missa. Por quê? Porque eu não tenho tempo. Conhece ou não? Faz tanto tempo que eu não faço uma oração. Por quê? Porque eu não tenho tempo. Então o que você precisa no topo da pirâmide? De tempo para se dedicar a essas questões. Ok? Comportamento número 5, Sandra. Seguir o plano. O que é? Fazer o uso prático do planejamento utilizando para tornar decisões e fazer correções necessárias. Isso. Legal, Simon. Eu fiz um plano. É um plano básico, mas tem lá as minhas ações, o que eu tenho que fazer. Belezinha. Muito bom. Onde é que está o seu plano? Eu perdi ele, rapaz. Eu guardei numa gaveta lá, nunca mais abri. Vai dar certo, Tânia? Nunca. Vou falar uma data aqui, vamos ver se vocês vão lembrar. 20 de julho de 1969. O que aconteceu? Já passou de ano. Neil Armstrong e Buzz Aldrin chegaram no solo lunar. O que poucas pessoas sabem é que para pousar o Eagle, que era aquele módulo lunar que desceu na Lua, lá no nosso satélite, eles tiveram que fazer mais de 10 mil correções de voo
Você sabe o que é isso? 10 mil ajustes? É porque uma nave espacial, Caio, ela sempre fica fora de órbita. Sabia disso? Lança-se o foguete e ele fica fora de órbita 90% do tempo. É por isso que precisa de um humano lá. Porque aí o cara vai vendo que o plano não está de acordo e ele vai fazendo ajustes. Com um plano de vida, com um plano de negócio, acontece a mesma coisa, André. É preciso fazer ajustes. Esse é o ponto. Então você compra. Esses dias eu estava negociando um lote com um rapaz, ele falou para mim assim: não, compra com um plano e paga com outro. Acabei que eu não fiz o negócio, mas eu entendi o raciocínio dele. Você compra com um planejamento, mas no final das contas você vai pagar, ou você vai concluir com outro planejamento, porque é preciso fazer ajustes. Entendeu a ideia? Só que se você não segue o plano, você se perde, Irene. Por isso que o plano é importante. Pode falar. Ah, você só levantou a mão assim. Então, vamos lá. Dúvidas até aí, tá tranquilo? Então, Lília, lê para nós. Como fazer? Número 1. Dividir as tarefas em etapas específicas com prazos definidos, com ações para executá-las. Esse é o ponto. A ênfase aí é dividir as tarefas. Ok? Legal. O que eu quero? Eu quero tornar a minha empresa sustentável. Beleza. Qual que é o primeiro passo? Eu preciso ter uma base de clientes. Como é que eu faço para conquistar? Eu vou atrás de 10 clientes por dia. Dividiu em etapas, né? Mas eu sozinho, 10 clientes por dia vai levar 5 anos. Eu não tenho 5 anos, então vou botar o Aurélio junto comigo nessa daí. Cada um visita 10, vão ser 20 clientes por dia. Vamos dobrar essa capacidade. Depois nós vamos chamar mais um para visitar mais 10 clientes. Ou essa pessoa não vai visitar, mas vai ficar no telefone ligando. Você dividiu tarefas para alcançar o plano. Entendeu o ponto? Gabi? Legal? Eu preciso expandir o meu negócio. Legal. Você consegue fazer sozinha? Não consigo, mas não quero pôr mais ninguém. Vai ser só eu mesmo. Então eu vou usar do WhatsApp, eu vou usar de telefone, eu vou usar de Facebook. Vou dividir o meu tempo em 4 horas por dia. Toda manhã eu vou fazer isso. Eu vou precisar aprender a trabalhar com marketing digital para eu bombar o meu Instagram. Só que aí você divide a tarefa. Fez sentido? Isso é seguir o plano, né? Não é guardá-lo na gaveta, é você lembrar dele e ir trabalhando aos pouquinhos. Tranquilo até aí? Sônia, lê para nós número 2. Manter e utilizar controles financeiros para a tomada de decisões. Muito bem. O que é um controle financeiro? Eu ver o que está gastando, prioridade, né? É ver, começar com o que você está gastando. Perfeito. Foca nas suas despesas, para depois você ver quais são as receitas. Legal. O que mais? Fazer o fluxo, né? Fazer o fluxo. O que mais? Não gastar tudo. O que mais? Investir. Continuar investindo. O que mais? Tem da chave do cofre. Sentar em cima do caixa, né? Não, aqui é meu, não deixo. Exatamente. Essa é a essência do negócio. Tudo isso que vocês falaram está certinho. Ter um fluxo de caixa, controlar a despesa, continuar investindo. Só que tem um negócio aí que a gente esquece. A gente precisa produzir a receita. Esse talvez seja o maior desafio do empreendedor em início de carreira. Produzir a receita. Eu vou usar um exemplo para vocês. Deixa só a Ana entrar. Bom dia. Ana, se você quiser pegar a sua aqui, tá bom? Vou dar um exemplo para vocês. Vocês perceberam que nos últimos 5 anos o mercado editorial brasileiro está bombando de livros sobre como enriquecer, como ganhar dinheiro, como fazer seu dinheiro aparecer? Já reparou isso aí? Aí você vai pegar esses livros para ler, você vai ver que é um livro de educação financeira. Como controlar seu orçamento, como investir, como colocar dinheiro na poupança ou no renda fixa e tal.
Só que nenhum desses livros, Irene, responde a seguinte pergunta: como ganhar mais? Faz sentido, Gabi? Para eu poder investir, fica à vontade. Para eu poder investir, tem que sobrar. Está fazendo sentido, Luiz? Para eu poder investir, tem que sobrar. Se eu não estou conseguindo fazer sobrar, eu vou investir o quê? Eu vou poupar o quê? Então essa é uma pergunta que parece que ninguém quer responder, né? Como ganhar mais, como produzir mais receita para ter a despesa. Por que uma empresa quebra? Porque ela não está dando conta de arcar com seus compromissos, velho. Então a coisa que não pode sair da nossa cabeça, Sônia, é da onde vem o dinheiro, como produzir lucro nesse negócio. Se eu não colocar para mim essa necessidade premente, como produzir dinheiro, não vai sobrar dinheiro nem para investir, nem para poupar. Então é importante você entender que manter controles financeiros é você estar com um olho na produção da receita e o outro na redução do custo. Anota isso, por favor. Manter controle financeiro envolve observar tanto a produção de receita, quanto a redução dos custos. Olha que bonito isso aqui, ó. A Gabi gosta aqui, ó. Olha que legal. Você está vendo esse espaço aqui? Tem um espaço aqui no meio, né? Esse espaço é o lucro. Como é que eu aumento o lucro do meu negócio, o lucro da minha empresa? Aumentando a receita, reduzindo a despesa. Esse é o nosso foco, Irene. Ele não pode tirar isso da cabeça. Eu tenho que vender cada dia mais e enxugar cada vez mais as minhas despesas. Toda vez que eu fizer isso, Luiz, o que vai acontecer com essa janela que está aqui? Estamos juntos? Toda vez que eu aumento venda, essa distância vai ficar cada vez maior. Toda vez que eu aumento ou que eu reduzo despesa, essa distância vai ficar cada vez maior. O nosso objetivo enquanto empresário é esse aqui. Aumentar cada vez mais essa janela, esse espaço. E eu vou fazer isso toda vez que eu aumentar a venda e reduzir despesa. Tá? É por isso que quem já trabalhou com carteira assinada sabe que chega um dia que a gente fala assim: meu patrão é muito chato. Por quê? Fica pegando no pé da gente para pagar a luz, fica pegando no pé da gente para fechar a torneira, fica pegando no pé da gente para não gastar tanto com combustível. Onde é que está o foco dele, Tani? Reduzir despesa. Aí no dia seguinte ele vem com outro discurso: precisamos vender mais, precisamos ir atrás, precisamos visitar clientes, precisamos saber por que ele não voltou, precisamos ligar, precisamos não sei o quê. Qual que é o foco dele? Aumentar a receita. É assim. Só que se eu não tiver um controle financeiro para saber exatamente quanto está me custando o quilowatt-hora na minha empresa, eu não vou conseguir reduzir despesa.
se eu não souber exatamente por que na minha conta d'água está vindo lá esgoto, taxa de não sei o que, hidrante não sei do que, se eu não for lá atrás bater boca lá no demais, eu não vou saber, eu não vou descobrir. Se eu não for lá no banco e perguntar para o meu gerente o que é essa taxa ATM não sei o que, R$2, eu não vou descobrir. Olha que legal, esses dias eu conversei com um sujeito que trabalhou no Banco do Brasil por 18 anos. E aí ele me falou assim: você já reparou que às vezes aparecem umas cobrancinhas de R$1, R$1,50 no seu extrato? Quem já viu, levanta a mão. Quem já viu, levanta a mão. Legal. Qual que é o nosso comportamento natural, Tânia? O banco está me roubando. Você vai lá bater boca com ele? Não, é R$1 só. Capaz mesmo, vou pegar a fila, pegar a senha, ir lá para ele arrumar uma desculpa esfarrapada e me cobrar o mesmo R$1. Não vou lá reclamar, não. A gente é um. Quantos clientes tem o banco? Para facilitar a conta, vamos pôr que ele tem 1 milhão de clientes no Brasil. R$1 milhão que ele faturou sem motivo. Você foi lá e reclamou. O outro foi lá e reclamou. O outro foi lá e reclamou. O outro também foi lá e reclamou. Opa, desculpa aí. Não, olha aqui, eu vou te devolver em dobro aqui para você. É claro que ele devolve em dobro, né? Quantos não reclamaram? O brasileiro não controla o que ele gasta. Se ele controlasse, o banco não fazia essas pataquadas com a gente. Pode falar, pode falar. Ou você muda de banco e abre uma conta digital. Abre uma conta digital sem taxa. Pô, excelente opção. Entendeu a ideia aí? Então, comece a observar, pega o extrato, se está alguma coisa errada, gasta tempo lá na frente do gerente, briga com ele, xinga ele. Ah, mas o mês que vem eu vou precisar de crédito, não tem problema, você vai pagar pelo crédito também. Ah, eu passei na compra lá no supermercado, a menina registrou 2 vezes lá um detergente, volta lá e briga. Se você não tiver essa visão, você nunca vai aumentar essa janela. Tá bom? Estou te dando o exemplo do banco apenas para você ficar com raiva do seu gerente. Número 3. Andréia. 3. Revisar constantemente seu plano comparando com os resultados de mudanças no ambiente. Isso. As coisas mudam, né? Como o trânsito. Ele é dinâmico, as coisas podem mudar a qualquer hora. Não é porque você tem um plano que você vai esquecer dele. Mas o fato de ter o plano não quer dizer que você vai fazer só aquilo que está no plano. Às vezes você vai precisar fazer ajustes. E é o mais natural, é mais regra do que exceção fazer ajuste. O que não pode é deixar que o plano fique engessado a ponto de você perder essa mobilidade, esse dinamismo. Qual que é a vantagem de uma empresa pequena em comparação com uma empresa grande? Flexibilidade. É a única vantagem que você tem em comparação com negócios grandes. Eu sei que você está no mercado que tem alguém mais forte que você. Se você parar para pensar, ele está mais engessado que você. Ele já tem um status, ele já tem uma imagem no mercado, já tem algumas coisas que ele não faz mais. É aí que o empreendedor entra. Tá bom? Foi legal? Podemos avançar? Dúvidas sobre o comportamento número 5? Nenhum questionamento? Número 6, persistência. Quem já pensou em desistir do negócio próprio, pelo menos uma vez, no último 1 ano, levante a mão. Legal. É natural, tá? A gente sempre fica pensando se a gente fez a coisa certa, se a gente deveria ou não
ter ido para os Estados Unidos, ou ido para a Espanha. Eu me arrependo tanto quando eu tive a oportunidade de ir para a Itália e não fui. Não tem gente que fala isso? Oi? Pode. Da Espanha de café. Eu acho que eu vou para a Espanha, né? Eu me arrependo tanto. Não se arrependa, não. Para resolver bem essa questão é fácil. Pergunte para si mesmo: você voltaria a ser empregado nessa altura da sua vida? Você conseguiria passar 8, 10 horas do seu tempo numa empresa de alguém? Não. Então você já sabe a resposta. Teu negócio é ser dono do seu próprio negócio, do seu próprio nariz. A expressão ser dono do meu nariz se refere a dizer que eu vou ir para onde eu quero. Essa é uma liberdade, Irene, que o empreendedor tem, que o dono de negócio tem, coisa que o funcionário, o empregado não tem. Então, quando a gente fala que o empregado não é dono do seu nariz, é nesse sentido, viu, Sandra? Ele não pode escolher o que ele vai fazer com o tempo dele. O que impede muitos empresários de continuar persistindo é que ele se tornou um escravo do negócio. Ele tem que chegar lá todo dia na mesma hora para poder abrir o negócio, senão a empresa não vai para frente. Ele tem que trabalhar até tarde, porque senão a empresa não vai para frente. Chega final de semana, ele não tem ânimo para ir jantar fora, para ir jogar bola com o filho. O que normalmente a pessoa faz? Não, tem que ir lá no escritório resolver umas coisas. Ué, passou a semana inteira lá, não conseguiu resolver? Então, a gente só começa a pensar em desistir quando a empresa está desorganizada a ponto da gente se escravizar nela. Tá claro isso aí? O meu escritório me consome muito tempo, então alguma coisa está errada. Você não está exercendo o seu trabalho do jeito certo. Tranquilo? Lembrando que a ideia é ter tempo livre. É a única vantagem que um negócio próprio pode trazer para nós. Se você está gastando muito tempo ali, a dinâmica está errada. É por isso que às vezes dá vontade de desistir. A gente se tornou escravo daquilo. A gente deixa de ser escravo do patrão, passa a ser escravo de uma coisa que a gente mesmo criou. Isso pesa demais na nossa cabeça. Então agora eu vou dar para vocês alguns exemplos que vão ajudá-los a desenvolver mais persistência. Tá bom? O que é a persistência? Agir continuamente diante de uma dificuldade específica, buscando alcançar o objetivo inicial. Você não tinha um objetivo? Tinha um objetivo. Aí, Irene, começa a aparecer dificuldades. Aí você continua batalhando em cima daquela dificuldade. O empreendedor persistente raramente desiste diante de uma dificuldade específica e muda o plano. Para nós empreendedores, o nosso plano, o nosso objetivo é sagrado. A gente não muda de plano, a gente muda de estratégia, a gente muda de abordagem, né? A gente muda de forma de ação, mas não do plano. Está claro? Em 1970, Silvio Santos era animador de auditório na Globo. Ele era funcionário da Globo. E aí, encerrou-se o contrato dele, o diretor da Globo chegou para ele e falou assim: olha, a Globo está mudando a linha de atuação dela, ela não vai ser mais uma empresa com programas, uma TV com programas populares, então nós não vamos renovar o seu contrato, nós vamos encerrar o seu contrato, tá bom? Falta 6 meses para a gente parar com o programa Silvio Santos na Globo. Silvio Santos falou assim: eu não posso ficar na mão de renovação de contrato, eu preciso ter a minha emissora de TV. Foi aí que surgiu o sonho, Gabi, de ter o SBT. O que ele fez? Ele tinha uma cláusula no contrato dele na Globo que o impedia de ser dono de uma emissora de TV. Então ele chegou num amigo dele e falou assim: Fran, vem cá, eu quero comprar metade da Rede Record. Só que eu posso comprar no teu nome, porque se aparecer o meu nome, eu vou perder o contrato com a Globo, vou ter uma multa contratual e está faltando 6 meses só. Não, a Fran, não, estamos juntos, você é meu parça, vamos fazer.
Ele fez isso com o Paulo Sintra Gordinho, esse amigo que comprou metade das ações da Record e ficou assim, por assim dizer, com esse crédito aí com o Silvio Santos. O Silvio Santos comprou 50% da Record no nome de um amigo, falou assim, tá belezinha, se a Globo não renovar, eu já tenho para onde ir, levo meu programa para a Record, agora como acionista. Só que aí, final do contrato, o próprio Roberto Marinho interviu, falou, não, o Silvio Santos é um sucesso, a gente não pode perder esse cara, vamos renovar. Renovaram, e aí ele vendeu metade da Record, nessa época já para o Edir Macedo. E aí o Silvio então voltou a ser animador de programa. Só que aquela ideia ficou martelando na cabeça dele, Irene, eu tenho que ter o meu canal de TV. Ele tentou comprar a emissora Excelsior, que era o canal 9, não conseguiu, porque o ministro das telecomunicações não queria vender para ele, ou ceder a concessão, né? Não é vender, né? Ceder a concessão do canal de TV para ele. E aí o Silvio Santos falou assim, então tá bom, então eu vou mudar a abordagem, porque as pessoas me veem como um animador de plateia. Elas me veem como um apresentador de TV e não como um empresário. Aí ele criou um plano de negócio e foi lá no ministro das telecomunicações e falou assim, olha aqui, eu tenho condições de ter um canal de TV e de manter esse canal aberto só com as empresas que estão vinculadas a mim. O Baú da Felicidade, já tinha uma outra empresa de propaganda. Então ele falou assim, olha, as empresas do grupo Silvio Santos mantêm o canal aberto, mesmo que eu não tenha anunciante na minha TV. E aí ele apresentou todo aquele plano. Aí o ministro falou, não, a gente não quer mesmo que você tenha um canal de TV. E isso daí foi até 75. Essa luta para que ele conseguisse o primeiro canal de TV. Aconteceu uma coisa muito engraçada nesse meio de caminho, né? Porque ele foi contratado por uma TV do Rio e também por uma outra de São Paulo. Então, no domingo, quem sintonizasse lá, na parte da tarde, um canal de TV, ia estar no programa Silvio Santos em qualquer um dos canais. É como se fosse a Voz do Brasil, né? Todo dia naquele horário, não importa a rádio que você vá, você está sempre ouvindo Silvio Santos. E aquilo ali foi criando um movimento popular tão grande, que quando trocou o governo, né, eu não lembro o nome que antecedeu o Geisel, né, mas quando entrou o Geisel, a primeira pergunta que foi feita lá para o ministro das telecomunicações era, por que o Silvio Santos não pode ter um canal de TV? A pergunta passou assim, passou a ser, por que não? Porque todo mundo já sabia que ele tinha condições. Foi aí que, na década de 80, ele abriu a TVS, né? Estúdios TVS, que hoje é o SBT. Quando ele teve aquele revés financeiro, recentemente agora, com a quebra do Banco Pan-Americano, ele teve que penhorar todo o patrimônio dele, alguma coisa na casa de 2,5 bilhões, e aí ele falou assim publicamente, eu vendo tudo, vendo baú, vendo Jequiti, vendo banco, vendo tudo, menos o SBT. Porque o SBT era o sonho dele, né? Em diversas colocações, o próprio Silvio disse assim, olha, eu não sou mais um empresário, eu sou um animador de plateia. Para um animador de plateia, mais importa um canal de TV do que uma empresa. Então põe na cabeça, se eu tenho um plano, eu vou persistir até alcançar. Tem uma pedra aqui no meu caminho, beleza, se eu não conseguir dinamitá-la, eu vou atravessar por cima dela. Mas não vou impedir que aquilo ali se torne um empecilho para mim. Ok? A boa notícia é que quando o Banco Pan-Americano quebrou, o Silvio Santos foi lá no Lula, pediu um empréstimo para o Lula de 3 bilhões, com 10 anos para pagar, 3 anos de carência, e aí pegou esses 3 bilhões, investiu no Hotel Jequiti, na própria marca de perfumes Jequiti. Em menos de um ano a Jequiti já estava valendo os 2,5 bilhões, ele só precisou vender o banco e o baú.
para o Magazine Luiza, e o baú ele comprou de novo, que o Magazine Luiza não deu conta de tocar. E agora ele deve estar no meio, né, do acordo que ele fez de devolver os 3, pouquinho bilhão que ele pegou do governo federal. Então note, objetivo específico, bem definido, e persiste em cima, martela até quebrar a pedra. Tá bom, Sônia? Tá bom, Rafael? Então o que a gente tem que fazer é resgatar o objetivo e martelar até quebrar a pedra. Como fazer? Ana Paula, número 1. Manter o compromisso com o negócio, visando o lucro em médio e longo prazo. Isso. Às vezes eu não vou ter o lucro agora, mas dentro de 2 anos, 3 anos, 5 anos, a coisa vai aparecer. É por isso que muitas pessoas insistem no negócio. Agora não está dando dinheiro, Lília, mas e daqui 3 anos? Entendeu a pegada? Número 2, Caio. Estar disposto a fazer um sacrifício pessoal para alcançar um objetivo. Isso, sacrifício pessoal. Agora é a parte mais polêmica do curso. É o momento que você fala assim, o Simon era louco, eu já sabia, só não sabia o quanto. Tem um livro que virou um filme muito famoso, chamado 7 anos no Tibete, ilustrado pelo Brad Pitt, viu, meninas? Se vocês quiserem assistir, é sempre bom, né? E aí conta a história do Henry, vou lembrar o sobrenome dele até o final da aula, que era um alpinista que tinha o sonho de subir lá a montanha mais alta do Tibete. Só que ninguém apostava no cara, Fran. Mas era o sonho da vida dele subir essa montanha. E ele largou família, largou tudo para trás e foi. O plano dele era voltar para casa em 4 meses. Ele passou 11 anos até conseguir chegar no topo da montanha. Quando ele voltou para casa, a mulher já tinha casado com o outro, porque achou que o cara tinha morrido lá no meio da montanha. E aí ele fala, olha, o sacrifício pessoal de deixar a família para trás, de me separar da minha esposa, de ficar longe dos meus filhos, foi muito doloroso, me causou muita angústia enquanto eu estava lá na montanha, mas a realização do meu sonho me satisfez. Às vezes, sacrifício pessoal, para fazer um negócio dar certo, é você perder o almoço da família no domingo, é você deixar de visitar os parentes, é você não conseguir ir na escola do filho um dia, é você ter que penhorar a casa, coisas do tipo. O que não pode acontecer é você desistir do seu sonho, porque aí o sacrifício não valeu a pena. Entendeu o ponto, Sandra? Às vezes a gente fala assim, eu faço tudo pela minha família. Às vezes o tudo é você se sacrificar pessoalmente pela família. Aquela cena clássica, né, da família pobre, que tem um bife só para 3 pessoas, né? Em geral, os pais deixam de comer o bife para o filho comer. Não é isso que a gente vê no cinema? Isso é um sacrifício pessoal moderado. Entendeu? Agora, quando a gente fala de correr risco, visando o futuro, em médio, longo prazo, é exatamente isso. Quanto você está disposto a arriscar e persistir, comprometendo talvez a saúde, comprometendo talvez a família, não a família imediata, mas a família de origem, certo? Comprometendo talvez uma graduação. Meu sonho é fazer fisioterapia. Não consegui fazer fisioterapia. Por quê? Porque eu tive que empreender. Quantos empreendedores a gente encontra que são bem-sucedidos e guarda essa neurose de não ter terminado uma faculdade? Lembrou de alguém. Por quê? Porque a pessoa fica alimentando aquela coisa. Foi o sacrifício que ele teve que fazer. Deixar de se graduar para poder investir no negócio. Entendeu o ponto? Então, qual é o sacrifício pessoal que você prevê que você vai ter que fazer? Responder essa questão vai te ajudar a ser persistente na hora H. Tá bom?
Deixa eu citar um filme para vocês, já tem nas locadoras, se chama O Rei do Show, com o Hugh Jackman. Assistiu? O Rei do Show. O Rei do Show é um filme que conta a história de um sujeito chamado Phineas Barnum, que é o criador do circo moderno, nesse formato que a gente conhece. Sejam bem-vindas. Tudo bem, Sofia? Em que o sujeito passa por uma série de problemas para conseguir realizar o sonho de ser um empresário famoso. Anotou aí o nome? O Rei do Show. Oi? É um musical, tá bom? Muito divertido, muito colorido, que mostra o que é um sonho de um empreendedor. E aí você vai ver a quantidade de sacrifício que ele faz, os erros que ele comete, para que no final das contas ele conseguisse realizar o sonho de empreender. Tá bom? Anotou aí, Sandra? O Rei do Show. Número 3, Irene. Mudar de estratégia a fim de superar desafios específicos. Muito bem. Não está dando certo no Banco do Brasil, vou abrir o banco digital. Não deu no banco digital, vou no Sicoob. Não deu no Sicoob, vou no Bradesco. É isso, né? Se você já conhece alguém que fez um financiamento de casa, pelo Minha Casa Minha Vida, você sabe que conseguir a aprovação do financiamento já é um teste à persistência do sujeito. Eu estou falando para vocês aqui, mas é verdade, né? A quantidade de documentação que o sujeito precisa levar, a quantidade de comprovações que ele tem que entregar, a quantidade de dinheiro que ele tem que levantar para poder conseguir o financiamento, já demonstra aí a necessidade de um espírito empreendedor. Isso porque ainda vai passar mais 25, 20 anos pagando aquilo, precisa de persistência pra caramba. Então comece a ver. Se a gente fizesse o mesmo esforço pelo sucesso do nosso negócio, o mesmo esforço que a gente faz para obter um financiamento, nossa empresa daria certo em 2 anos. A gente põe na cabeça que quer um carro novo, a gente vai atrás e financia e faz conta, olha o controle financeiro aparecendo, e como que eu vou fazer para pagar aquela prestação de R$1.500 no meu carro que eu quero. A gente faz isso para contrair uma dívida. Por que a gente não pode fazer isso para ter um negócio? Tá claro? Dúvidas? Nenhuma? Luiz, está com dúvida aí? Não? Caio? Dúvida? O Tânia? Dúvida? Lilian? Dúvida? Sônia? E se esse negócio passa 1, 2, 3 anos e a gente vê que não está vendendo o que a gente esperava? Olha que pergunta ótima. Daí das duas uma. Ou você muda de estratégia e continua no mesmo negócio, no mesmo ramo de atuação, mas trabalhando de uma forma diferente, ou você faz como aquele ditado indígena, né? Quando você percebe que você montou num cavalo morto, é sábio trocar de cavalo. Entendeu a ideia? O cavalo já não está andando mais, troca de cavalo. Porque às vezes, assim, pode ser... Porque eu já tive uma loja. E eu fiquei nessa loja... Fiquei 5 anos, depois fechou, daí abri e fiquei mais 5 anos. E eu persisti demais, porque era o meu objetivo essa loja. Uhum. Daí chegou um dia, minha filha, porque na segunda loja estava no nome dela. Ela falou assim, mas você está trabalhando demais e ganhando muito pouco. E eu disse a ela que, mas aquilo era o meu objetivo, que eu ia atingir a minha meta. Mas ela não quis continuar a loja, porque estava no nome dela, né? Foi obrigada a vender, ela vender a loja. E eu sofri muito, porque eu entreguei, a minha vida era loja ali, né? Não que eu não tinha outras coisas, eu tinha minha família, eu tinha assim, mas o dinheiro eu investia na loja porque eu acreditava naquilo.
Só que ela não ficava na loja, ela nem mora aqui, né? Ela mora em outra cidade, então ela não via, ela só via o final das contas. Ela só via o livro ali, o que eu estava comprando, o que eu estava... Só que eu sempre paguei em dia, as minhas contas e tudo. E nunca pude fazer, nunca fiz empréstimo, nada, né? Mas para poder melhorar, né, aquilo. Mas daí acabou que eu vendi a loja. E fiquei sofri demais com isso. Abre outra. Ah, mas agora eu não tenho, eu tenho que guardar dinheiro. Não tenho condições, porque houve separação. Entendi. A situação da vida mudou, né? Mudou. Tá, deixa eu te falar uma coisa. O sacrifício pessoal de romper com a filha pelo sonho foi o que você não conseguiu fazer naquela época. Foi. Tá claro isso para você? Tá claro. Eu não soube dizer não, Exatamente, porque aí veio o aspecto. Eu não podia passar, lógico, o meu nome, né? Foi o aspecto de desagradar a filha que te ajudou no começo. Você precisaria manter a relação mãe-filha em harmonia. Ela não só estava com a loja no nome dela, mas ela também, por sentimento de amor de filha para mãe, minha mãe está ralando muito, não é isso que eu quero. Mas a decisão cabia a você mesmo. Você podia ter rompido com a sua filha e mantido o teu sonho. Hoje isso te daria uma outra estrutura. Não sei há quanto tempo foi isso, quanto tempo foi? Tem 3 anos. Daí eu não consigo arrumar emprego, eu faço entrevista, e me fico não. Esse caminho não é para você mais. Eu não sei, fiquei meio assim sem rumo. Esse caminho não é para você mais. Trabalhar para os outros. O sonho da tua loja vai estar sempre batendo aí na sua cabeça. Eu sonho em ter outra loja. A ideia agora é abrir outra loja. Como é que está a relação aí com o esposo? Não, separando. Então não tem nem marido para encher o saco, bem. Para cima. A Roberta já está mais atrasada. A Roberta, se ela quiser fazer, vai ter mais trabalho. Entendeu o ponto? É claro, né? Brincadeiras à parte. Agora é o momento ideal para você empreender. Você já tem know-how das tuas 2 lojas. Você pode fazer. Você não tem dificuldade com o controle financeiro. Que você me disse aí que quando tinha a loja, você ia levando ali tudo, preto no branco, sem financiamento, sem empréstimo. Você ia fazendo e ia pagando as contas em dia. Agora você não tem, vamos dizer assim, o entrave. Pelo que eu entendi aí, a filha é adulta, mora longe. Ela mora em São José dos Campos, ela é casada. É só ela que você tem de filha? Não, eu tenho mais uma filha aqui. É pequenininha? Não, já é casada, também é psicóloga. Você não tem nenhum pardal para dar água? Eu tenho um filho, né, ele é especial. E ele trabalha no São Tião. Certo, mas também já está tocando a vidinha dele. Graças a Deus. Então é o momento ideal para você resgatar o teu sonho. Tem energia e tem tempo, né? Não tenho dinheiro. Não tenho sonho, tem sim. Ainda. Já tenho sonho, já tenho sonho. Ainda. Deixa eu te dar uma dica. Talvez isso possa te ajudar. Você vai. Hoje que dia que é? 15? 16? 15. Tá. Semana que vem vai começar um treinamento no Sebrae. Eu ouvi falar bem, hein? Eu tô que nem o Silvio Santos lá no Tela de Sucessos, né? Vai passar um filme agora, eu não assisti, mas me falaram que é muito bom. Chama Bootcamp. É um treinamento intensivo sobre empreendedorismo. Até se vocês quiserem anotar aí, pode. Se eu não estou enganado, é coisa de R$200. Só que aí você vai ter que dedicar 3 dias, tá? Que é terça, quarta e quinta, de 1 da tarde a 10 da noite. Você vai ter que passar as tardes lá. O que o Bootcamp faz? Ele coloca você em contato com modelos de negócio diferentes. Talvez não seja nem para a semana que vem, dependendo aí do teu estado mental, emocional. Mas não descarte essa possibilidade, tá? Por quê?
que você está precisando agora é encontrar modelos de negócio que façam você recobrar a coragem. Ela vai conversar conosco, treinamento. Aqui. Ela é assim. E por quê? Ó, você tem todas as condições para empreender. O risco para você hoje é muito menor. Tá bom? Mas eu acho que você tem que resgatar aí aquela autonomia, aquela motivação da Sônia de uns 5 anos atrás, quando você tinha a tua loja. Eu perdi essa autonomia. Principalmente com a separação, porque foi a loja, a separação, várias coisas aconteceram ao mesmo tempo. Daí a Sônia, aquela Sônia. Foi se esquecendo, né? Você precisa resgatar isso. Está adormecido, né? Adormecido dentro dela. Só precisa acordar essa Sônia aí dentro. Mas assim, olhando de fora, você tem todas as condições, tem todo o know-how. A hora de resgatar o sonho é agora. Tá bom? Quem mais? Pode falar, Gabi. Eu tenho vontade de ser empreendedora. Eu tenho isso na minha cabeça. Eu não quero trabalhar para ninguém. Não quero enriquecer ninguém. Mas eu não sei o que eu faço. Eu sei qual é o meu sonho. Eu quero ter meu tempo. Eu quero curtir minha família, meu filho e tal. Mas eu não sei no que eu vou trabalhar. Porque até hoje eu não sei o que eu gosto. Eu falo isso, eu tenho 28 anos. E eu não fiz faculdade. E se fosse para fazer faculdade agora, eu não sei o que fazer. Não tem ideia. Nem a faculdade você conseguiu escolher aí nessa altura da vida. Tá bom, legal. Vocês entenderam a questão da... Quem mais? É a mesma situação aí. O que eu quero? Eu quero empreender, mas não sei que negócio que eu quero. Essa é a pergunta. Anote. Só uma coisa que me preocupou na tua fala aí. Eu quero enriquecer a mim, mas não quero enriquecer a outra pessoa. Por que isso aí me preocupou na tua fala? Você vai ter que ajudar alguém a resolver um problema. Põe isso na cabeça. Ao resolver o problema daquela pessoa, ela pode ganhar muito dinheiro. E você vai ganhar dinheiro porque você ajudou essa pessoa. Entendeu o ponto? É inevitável você enriquecer outra pessoa. Seja contribuindo com aquilo que você sabe, seja gerando dinheiro e a pessoa ganhando em cima. A questão não pode ser essa, tá? A questão... Entendeu? A questão não pode ser essa. A questão é você ter um objetivo que você quer, pelo que você me falou aí, curtir minha família, meus filhos. Então, esse é o objetivo. Como é que eu faço para chegar nesse objetivo? Começa da base. Começa a produzir riquezas que vão te dar aqui o básico, depois segurança, depois condições de ter um certo status, ok? Para você curtir o que está aqui em cima. Anote, por favor, aí. Ó. Você vai fazer para nós, e o exercício vale para todos. Eu vou explicar o exercício, depois eu falo para que ele serve. Legal? Anote aí, olha. Você vai fazer uma lista de tudo que você sabe. Eu sei fazer brioche, eu sei fazer biscuit, eu sei fazer apostila, eu sei dirigir van, entendeu? Eu sei vender, eu sei conversar, eu sei fazer cobrança. Você vai fazer uma lista de tudo que você sabe. Você vai colocar isso daí em pelo menos 3 categorias. Categorias artísticas, uma categoria artística, né? Uma categoria de prática, uma categoria artística, uma prática e uma econômica. Olha que legal, onde é que nós vamos chegar, hein, Marlene? Colocou aí? Uma categoria artística, uma categoria prática, uma categoria econômica. Deixa eu te dar um exemplo do que eu estou traduzindo aqui por econômico, tá? Eu sei fazer... Isso aqui seria ótimo para quem, né?
eu sei fazer pintura de quadro, categoria artística, ok? Não quer dizer que ser uma boa artista plástica vai fazer você ganhar dinheiro com quadro, ok? Eu sei pintar parede de casa, é prático, mas também não quer dizer que você vai ganhar dinheiro com isso. Agora, a categoria econômica é uma atividade que você faz e que tem lastro, que tem interesse. Entendeu, Gabi? As pessoas estão dispostas a pagar por ela. Você sabe resolver um problema que as outras pessoas não sabem como fazer. Deixa eu dar um exemplo de uma atividade prática em prestação de serviço. Você sabe se vestir bem. E hoje tem muitas pessoas que não sabem se vestir. Isso daí tem um nome hoje bonito, que é personal stylist. Você ajuda a pessoa a se vestir bem. E as pessoas pagam para resolver esse problema. Entendeu a ideia? É uma atividade econômica. É uma atividade prática. Eu sei fazer pão. Legal. Você saber fazer pão não quer dizer que as pessoas vão comprar o teu pão. Quer dizer que se você, com farinha, leite e ovos, você não passa fome. É uma coisa que você sabe fazer. Entendeu o ponto? É uma atividade artística aí, o que a gente pode colocar? Você faz biscuit, faz crochê, faz lembrancinha, faz chocolatinho. Tudo isso são coisas que você sabe fazer e faz bem, mas que ainda não dá dinheiro. Depois que você respondeu essas questões, e aí que é a grande magia desse exercício, você vai encontrar um padrão. Entendeu a ideia? Depois que você fez essa lista de aptidões, você vai encontrar um padrão. Este padrão se chama vocação. O padrão do conjunto de coisas que você sabe fazer é a sua vocação. Entendeu, André? Entendeu? Uma vez que você encontrou a sua vocação, aí você entra rachando em cima dessa atividade. Aí você vai se realizar pessoalmente, profissionalmente. Esse padrão, eu vou juntando... Você vai juntando todas as coisas aí. Vou te dar um exemplo. Ó. Eu saio. O que eu sei fazer? Eu sei pintar. Eu sei fazer letreiros. Quando eu digo que eu sei pintar parede. Sei fazer letreiro. Sei fazer cartaz de supermercado. Sei montar placa, sei pintar porta de aço. Tudo isso assim, coisa que meu pai me ensinou, hein? Tamo junto? Eu sou design gráfico. Eu tive uma agência de propaganda por 2 anos. Eu sei atender cliente. Eu sei dar aula. Eu sei fazer palestra, eu sei fazer edição de vídeo. São habilidades que eu tenho, são aptidões que eu tenho, ok? O que há em comum em tudo isso? Eu sei escrever. Eu sei editar um livro, sei publicar um livro. O que tem em comum em tudo isso? Todas essas atividades têm um padrão aí. São formas de comunicação. São formas de expressão. A minha vocação é trabalhar desenvolvendo a comunicação dos outros. Entendeu o ponto? Depois que eu descobri isso aí, Andréia, nunca mais tive problema com relógio, nunca mais me atrasei, nunca mais faltou serviço. Você descobriu isso sozinho? Eu descobri com a vida mesmo. Foi 12 anos aí batendo cabeça, né? Desde que eu deixei de trabalhar com meu pai aos 18 até aos 30. Então posso dizer aí que nos últimos 5, 6 anos eu exercito a minha vocação. Eu sabia disso, mas eu não sabia que era isso. Aí eu estava escutando uma aula de um teólogo esses tempos atrás no YouTube. O sujeito soltou isso aí. Como é que você descobre a sua vocação? O exercício para descobrir vocação é esse. Alista todas as suas aptidões e encontra qual é o padrão dela. Eu entendi o que eu já fazia, né? Okay. Respondeu, Gabi? Você só vai encontrar a sua vocação, o que você nasceu para fazer, a hora que você tiver um conjunto, um espectro das suas aptidões. Tá bom? Nada, obrigado a você. Vai nessa? Então, muito obrigado pela presença. Não sei se gostou, mas se gostou, volte, tá bom? Nossa aula aqui também já terminou. Eu volto.
Uma ótima semana. Muito obrigado. Obrigado. Tchau. Tchau. Obrigado. Ô, Simon, Oi. você acha que a vocação ela tem, por si só, originalmente, relação com o que produz sentido para a nossa vida? Ah, olha a pergunta da Lília. A vocação por si só dá sentido? Eu imagino que tem que ser uma coisa junto. Né? Ó, pode ser, mas não necessariamente é. Ok? Ela te dá autoconfiança, ela te dá certeza que você está fazendo aquilo que você sabe fazer melhor. Ela dá sentido psicológico, mas não sentido para a vida, no sentido da autorrealização que a gente mencionou aqui. Desculpa, eu perdi a pergunta. A pergunta dela é assim, olha, eu descobri na minha vocação, eu automaticamente vou ter sentido? Sim e não. Você vai ter sentido psicológico. Aumenta a sua persistência, aumenta seu foco, aumenta a sua concentração, aumenta o seu nível de realizações, você vai fazer muito mais coisa. Mas assim, sentido da vida, talvez não. Por quê? Pode ser, mas nem sempre é. Se você pegar o estudo do Viktor Frankl, que é aquele psiquiatra húngaro, ficou preso num campo de concentração, ele fez a chamada psicologia do sentido. Ele quis entender por que tinha gente que sofria e persistia, enquanto outras, por coisas menores, já jogavam a toalha. O sentido, para muitas pessoas, tem a ver com isso, mas não necessariamente é a vocação profissional. Entendeu a ideia? Então, vocação não é chamado. Vocação é uma coisa que faz você insistir. Insistir. Um dia eu fui na escola de samba Sacipô. Já estou terminando, viu, gente? É o último exemplo. Um dia eu fui na escola de samba Sacipô, e aí tinha um moço lá, que era meio que o gerente lá, conversando comigo. Ele falou assim: parece que eu te conheço. Quem que é seu pai? Aí falei: meu pai é fulano. Ah, não, conheço seu pai ainda trabalha com letreiro de fachada, essas coisas. Eu falei: trabalha. Eu falei assim: rapaz, eu conheci teu pai quando ele estava começando. Ele permanece. Na época, meu pai estava fazendo 42 anos de profissão nisso. Aí ele falou assim: como é importante a gente firmar o pé numa coisa, né? Eu falei: é. Aí ele falou assim: quantos filhos teu pai tem? Eu falei: 6. Ele falou assim: ele criou vocês tudo? Criou nós tudo. É porque ele permaneceu. Com o passar do tempo, de tanto você persistir, as pessoas começam a te associar àquilo. O Fran tem uma empresa de transporte, ele trabalha com transporte, ele passa a ser sinônimo de transporte. Entendeu o ponto? Então, profissionalmente, a vocação dá sentido. Dá essa questão social, você passa a ser reconhecido por aquilo, um pouquinho de estima, mas espiritualmente não. Nem sempre a vocação vai te satisfazer espiritualmente. Ok? Podemos encerrar por hoje? Sim. Então, muito obrigado pela presença de todos. Na quarta-feira que vem, Sônia, nós vamos estar aqui novamente. Nós vamos falar sobre mais comportamentos empreendedores. Eu vi que você deixou aqui o seu WhatsApp, né? Eu vou mandar para você o conteúdo da aula passada e da anterior, para você acompanhar pelo YouTube. E comece a trabalhar com essa ideia de resgatar a sua loja. Você pode inclusive vender a produção do Instituto Arvorecer na sua loja. Pensa nisso, tá bom? Muito obrigado, uma ótima semana a todos, e a gente se fala na quarta-feira que vem, tá bom? 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 Tá bom?